Meu nome é Thiago Marra Rosa, sou militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás desde 2010. E eu estou aqui hoje para contar para vocês um milagre que o Senhor realizou em minha vida e que me ajudou nessa trajetória da carreira a qual eu ingressei, e foi um desejo que era muito latente na minha vida, né, como carreira profissional. E eu estou aqui para te dizer que se você tem um sonho, ou se você precisa de cura, seja ela física, seja emocional, eu quero te falar que o Senhor Jesus Cristo ele é suficiente para te suprir nisso. Qualquer que seja a sua necessidade, a sua debilidade, qualquer que seja a sua limitação, ainda que ela não exista, mas colocaram ela sobre a sua vida, eu quero te dizer que Deus ele pode mudar esse quadro. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos que aqueles que creem no Senhor, eles jamais serão confundidos. E hoje, contando um pouco da minha vida para você, eu quero que você visualize isso na sua vida também. Que se você crê no Senhor, você não será confundido. No ano de 2011, eu sofri uma lesão na minha lombar, a qual vários especialistas da área disseram que eu teria que operar e colocar pinos na minha coluna, né, mais específico na L4 e na L5. E para um militar que desenvolve as atividades que nós desenvolvemos, no serviço operacional, da atividade fim de um bombeiro, que é resgate, salvamento, combate a incêndio, seria impossível eu permanecer nessas atividades. E então, já estando dentro dessa instituição, quando então constatada a lesão por uma sequência de dores e de um estado de internação, ao passar pela junta do estado, resolveram me colocar no serviço burocrático, um serviço administrativo, do qual eu não tenho afinidade, mas do que foi decretado que eu seria a partir daquele momento. E eu teria que, no meu interior, conviver com isso, de que ao começar a carreira, com apenas 1 ano e pouco, ter me machucado, eu não exerceria mais essas atividades que eu tanto almejava prestar para a sociedade, né? Para aquele que precisava de algo e eu poderia estar ali para ajudá-lo. E isso foi um fator que abaixou muito a minha moral. Na época eu estava noivo, né, iria me casar, hoje eu já tenho 5 anos de casado. Na época eu ainda estava noivo, eu tinha 25 anos, e aquilo me abalou muito, porque eu não conseguia fazer nada, né? Eu tinha dificuldade para andar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia pegar um peso, eu não conseguia agachar. Se eu sentasse, eu não levantava. Se eu tivesse deitado, eu não sentava. E esse quadro, por um certo período de tempo, parecia que ele só agravava. E cada ortopedista que eu procurava, cada consulta que eu ia, cada exame que eu fazia, mostrava que aquela seria a minha realidade de vida, a partir daquele momento. E então, uma série de tratamentos e de especulações de uma cirurgia da qual eu não aceitava, apesar de vários médicos falarem para mim que não havia outra saída, eu não aceitava de maneira nenhuma, porque eu tinha apenas 25 anos, ia fazer uma cirurgia da qual talvez não resolveria o meu problema e me colocaria numa situação mais limitante ainda com relação à minha profissão. Então não me restou outra saída, claro, a não ser a buscar a Deus, a orar, a pedir que o Senhor intercedesse por mim, porque Deus ele cura, né? Porque Deus ele livra, porque Deus ele sara, porque Deus ele opera em milagres, né? Graças ao Senhor eu sou convertido, né? Eu aceitei o Senhor Jesus, eu congrego na igreja Luz para os Povos,
E eu sempre aprendi isso, e sempre tive isso como uma regra de fé, que o Senhor, Ele é vivo, Deus Ele é vivo, Deus opera milagres. Então comecei a buscar a Deus, porque eu não concebia de permanecer naquele estado. E muitas campanhas de orações, pessoas vinham até minha casa orar comigo, eu ia atrás de pessoas, e uma constante sequência de uso de medicamentos, de injeções, remédios e analgésicos fortíssimos para cortar a dor, para alívio da dor. E eu me lembro que eu sempre, quando ia dormir, eu chorava muito. E eu chorava de dor, porque latejava, né, a região da lesão. E eu chorava por ver a minha vida se desmoronando. Algo que eu havia construído em minha mente, que era um casamento, que era carregar a minha noiva para dentro de casa, que era subir as escadas de um prédio correndo atrás de uma vítima. E eu então enxerguei que aquilo ali não poderia mais ser vivido por mim. Então eu chorava de dor e eu chorava por um psicológico extremamente abalado. Poucas pessoas vivenciaram isso. Poucas pessoas, minha mãe muitas vezes me viu chorando assim, de que eu deitava e chorava copiosamente. Porque quando não era pela dor, era por refletir no estado em que eu me encontrava. É como uma pessoa que vai se casar não conseguiria nem mesmo desfrutar da lua de mel dele. Como que eu iria gerir essa circunstância? Né? No quartel, como que as pessoas iriam me ver? Né? Como as circunstâncias que aquele acidente me levaram a se submeter. E Deus, Ele teve misericórdia para comigo. Porque nessa constância de oração, né, de dependência, de busca, de exercício da fé, né, e eu quero aqui falar a você, se você tem um fator que te limita fisicamente, emocionalmente, financeiramente, seja qual for a circunstância, nossa vida ela é complexa, mas eu quero dizer, se você tiver fé, o exercício da sua fé move isso da sua vida, muda esse quadro. E eu tinha essa fé, eu tinha a expectativa de ser curado. Né? O que eu quero deixar aqui para você que me assiste é que você tenha a expectativa de ser curado. Como aquela mulher no livro de Lucas que fala que foi até Jesus porque ela sabia que se ao menos tocasse nele, ela seria curada. Eu vejo que ela conhecia quem era Jesus e tinha a expectativa de ser curada. O engraçado dessa história é que tinha muitas pessoas apertando Jesus, encostando em Jesus, que vinham acompanhando a Jesus, mas não manifestou poder na vida de nenhuma delas. Mas aquela mulher manifestou poder. Por que manifestou poder? Pela fé dela, pela expectativa dela de receber uma cura. E essa era a minha expectativa, de ser curado. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm essa expectativa, mas ela existia dentro de mim. E então, do ano de 2012 para 2013, de uma forma que eu não compreendi e não sei também te explicar, mas sem nenhuma cirurgia, sem nenhum tipo de aplicação, sem nenhum tipo de tratamento invasivo, eu fiquei curado. As dores se passaram, eu voltei a exercer a minha atividade física regular, eu já estava então casado e vivia tranquilamente, sem sentir nenhuma daquelas dores que me levava a chorar e me levava a ser uma pessoa limitada. Se você falar, Thiago, como foi isso? Eu não sei te dizer. Mas um único médico que eu fui, eu vejo que foi uma palavra de conhecimento que Deus deu para ele. Ele falou, você não precisa operar. Você precisa tirar da sua cabeça que você é um doente. Um médico me falou isso. Porque o seu estado, ele se agrava porque você o aceitou e você se martiriza por conta disso. E essa baixa estima potencializa a sua inflamação ciática.
E aquele médico eu vi que foi uma luz de Deus na palavra dele. E eu saí daquela sala com mais nenhum pedido de exame, mas com uma referência de um tratamento. E poucos dias daquele tratamento eu já vi uma melhora e aquele quadro de inflamação regrediu das minhas pernas, né, que irradiava para os braços, para os membros inferiores, que latejava na lombar. Houve um regresso dessa dor e eu voltei então a poder nadar, voltei a correr, voltei a praticar exercícios físicos, a pedalar, e aquilo melhorou. E se você me perguntar como isso aconteceu, eu te digo, um milagre. Isso, literalmente, foi um milagre de Deus na minha vida, porque nenhum médico dos especialistas, e eu fui nos melhores médicos de Goiânia, eu estou em Goiânia, fui nos melhores médicos de Goiânia, as maiores referências, os melhores hospitais, eu passei por eles. E eles não sabem explicar. O engraçado é que se eu fizer eu fiz recentemente um exame, e eu vou entrar, daqui a pouco vou te falar mais detalhes desse exame. E ele mostrava que a minha coluna estava exatamente da mesma forma como daquela hora que foi diagnosticado a inflamação, a lesão. Mas eu não sentia dor. Como que a pessoa pode ter aquilo ali mostrado e ele não sentir exatamente nada? É incompreensível a mente humana. Mas é resultado da mão de Deus sobre a minha vida. No entanto, a lesão física deixou uma lesão psicológica. Porque as pessoas, aquela junta médica que eu disse que passei por ela falou, olha, sua carreira acabou. Para você está encerrado. Você agora é um mero bombeiro de sessão. Seu negócio agora é redigir documentos. E eu já sem sentir dores, né, voltei a trabalhar. E estando no quartel, quando tocava um chamado, uma ocorrência com vítima, uma residência pegando fogo, uma pessoa presa em ferragem, eu ia para o pátio do quartel, ver a guarnição se equipando, adentrando em um veículo de socorro e se deslocando. E aquilo voltava a encher os meus olhos de lágrimas, porque eu tenho prazer nisso. Eu tenho um prazer imenso nisso, em atender o ocorrência, mas eu não podia mais, porque na minha ficha estava lá descrito que eu deveria ser do serviço administrativo. E eu queria então provar para mim que aquilo não existia mais em mim e provar para o departamento, para o estado qual eu represento, que eu era capaz de voltar para o serviço operacional. E passou-se o ano de 2013, 2014, o ano de 2015. Quando, em 2015, em meados do mês de abril, em um culto, eu falava, Senhor, eu queria mudar a minha estima profissional. Eu queria me sentir bem com a instituição que eu trabalho. Foi então que o Espírito Santo, ele falou no meu coração, faça um curso de especialização. Mas não era qualquer curso. Esse curso é um curso no qual exige muito, é colocado muita carga física sobre aquele que se propõe a executar essa atividade, a ser um especialista nessa área. O curso que eu estou falando, ele tem em todos os estados, que é um curso de combate a incêndio e vegetação, o CPCIV. E se você vê o edital desse curso, as provas de apto e inapto, existe uma delas em que o aluno, para ter essa especialização, ele tem que realizar uma prova de uma marcha de 50 quilômetros com uma carga de 22 quilos nas costas. Agora você imagina como que uma pessoa que não conseguia sentar, que sentada não conseguia levantar, que não conseguia tomar banho. Eu tomava banho sentado. Na época mais
latente dessa situação. Como que uma pessoa assim iria caminhar 50 quilômetros com 22 quilos nas costas? E eu falei, Senhor, eu não posso me submeter a isso. Mas o Espírito Santo falou forte no meu coração. Faça esse curso. Você está curado. Você pode passar por isso e você vai provar para o meio em que você trabalha, que você é apto, até mesmo mais do que algum outro, fisicamente. E foi então que eu fiz a minha inscrição para esse curso, mas esse curso exige uma bateria imensa de exames e provas para que entre nele. Então eu passei no processo das provas e chegou na época dos exames. E quando eu fiz os exames médicos, é claro, foi constatado que eu não poderia fazer parte do curso. Que nas pré-seleção dos alunos do curso, eu já fui dado como inapto. E ali dentro daquela sala, com o médico que me avaliava, eu pedi para ele, não me rebaixe. Autorize que eu faça o curso. Ele falou, de maneira nenhuma. Eu falei, me autorize, eu não sinto nada. Ele falou, não vou fazer isso com você, porque você vai parar numa cadeira de rodas. Você sabe como que é, você não tem condições. Eu falei, eu tenho condições. Eu me sinto curado. Não, eu não vou te autorizar. E eu insisti com ele até ele falar, por sua conta e risco, eu vou te autorizar. Quando ele autorizou, ele falou, eu vou te esperar aqui dentro do meu consultório. E eu saí daquela sala com aquela autorização para levar para o meu comandante, de que eu era apto, crendo que o Senhor realmente tinha feito na minha vida. Naquela semana eu procurei a fisioterapeuta que me acompanhou e mostrei para ela o edital do curso. Eu falei, olha, essas são as provas de apto e inapto, eu vou passar por esse curso. Ela falou, você é louco? Você tem algum problema? Você quer voltar para a cama? Você quer voltar a fazer todos os medicamentos que você fazia e ter aquela limitação? Eu falei, não, eu estou bem, eu estou curado. Ela falou, olha, você está cometendo um erro na sua vida. Mas lá no meu interior, eu tinha uma instrução de Deus para a minha vida, para provar para a sociedade, para provar para a minha família, que Deus havia manifestado poderosamente em minha vida. Então eu entrei nesse curso e do começo ao fim, eu fui exemplo para aquela tropa que fazia esse curso. Eu fui exemplo no sentido de não reclamar de dor, de não reclamar da fadiga. Fui exemplo no sentido de diminuir as minhas necessidades para suportar toda aquela fadiga, toda aquela rusticidade, todo aquele peso que era colocado para forjar aquele nível de combatente. Então eu me formei no curso no final de 2015, no mês de novembro, e foi uma alegria muito grande para mim, porque quando saiu a classificação e a ata de conclusão do curso, e eu me apresentei na minha unidade, eu fui designado novamente para o serviço operacional. E aqueles que da minha unidade sabiam daquela lesão ficaram sem entender. E eu quero deixar isso para você. Se você confiar em Deus, as pessoas que estão ao seu redor vão ficar sem entender. Porque a mente humana não consegue compreender a grandeza da glória de Deus. A mente humana não consegue compreender o poder que existe da parte de Deus para nós e que é de graça, que está à nossa disposição. E essa história que eu conto para vocês, que amigos meus conhecem, eu trago aqui hoje para ser conhecida por você. Porque talvez alguém está falando para você que você não pode ser algo, ou que você não pode fazer algo, e assim como fizeram comigo. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, eles não são confundidos. E eu quero dizer, se você, assim como eu, precisa de uma cura física, como eu precisei,
ou de uma cura emocional que reflete no seu psicológico, na sua moral, né, em algo que te inferioriza, eu quero te dizer, busque o Senhor Jesus. Busque a palavra de Deus. Busque aquilo que vai ser remédio para a sua alma, vai ser remédio para o seu corpo físico. A palavra de Deus, ela é isso. E hoje eu sou feliz, hoje eu tenho prazer em atender a sociedade, eu não sinto nenhuma dor, as pessoas não sabem explicar, eu carrego a minha esposa, eu faço o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque o Senhor me curou. E hoje, através desse canal, você que me vê, eu quero te falar, tenha a experiência que eu tive, de ser curado pelo Senhor. Amém? Um abraço para você.